Paz e graça, queridos irmãos, aqui é o pastor Fernando Galli. Estamos começando mais um programa do Galli, um programa de entrevistas com personalidades do mundo religioso. Eu quero pedir desculpa a vocês, nós estamos entrando 26 minutos atrasados. Infelizmente foi problema técnico e é complicado, né? Mas já foi resolvido, graças a Deus, e nós estamos começando então o nosso programa. Hoje nós vamos entrevistar um irmão que foi membro de uma igreja que nós chamamos de seita, porque eles não creem na Trindade. São um grupo conhecido como Igreja Tabernáculo da Fé, seguidores há séculos de um sujeito chamado William Marion Branham. Esse irmão se libertou dessa seita e hoje ele vai trazer algumas coisas interessantes para nós. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Wilson Rogério. Seja bem-vindo, irmão. Graças a Deus, pastor. Boa noite e obrigado. Você está com essa cara de nervoso? Por quê? Trabalho, teve muito trabalho para chegar. Não tem problema, né? O pessoal está perguntando aqui. Eu estou na Itália agora, pessoal. Tá vendo? Agora eu estou na Itália. E eu no Canadá. E você está no Canadá. É porque tem uma engraçadinha testemunha de Jeová aqui, que ela entra de vez em quando, ela manda mensagem para mim dizendo que com os meus altíssimos salários de pastor, eu consigo viajar e estar em cada dia num país. Entendeu? Então, hoje eu estou na Itália, por exemplo. Daqui a pouquinho eu vou para a Grécia, certo? Então tá certo. Bom, o irmão hoje mora onde? Uberlândia, Minas Gerais, pastor. Uberlândia, Minas Gerais. Mas, na verdade, eu sou pernambucano. Pernambucano. Natural de que cidade? Recife, capital. Recife, muito bem. Isso. Então tá bom. Hoje você frequenta alguma igreja? Assembleia de Deus, Missão aos Povos, pastor Álvaro. Muito bem. E você foi membro daquele grupo chamado Tabernáculo da Fé? Isso, por 5 anos. Eu congreguei com um pastor chamado pastor César Augusto. César Augusto é muito conhecido, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O pastor César Augusto tinha um tabernáculo nos Estados Unidos e todos os meses ele ia, mas por causa de 2014 se abateu a crise e teve que treinar um pastor lá e deixou lá e veio para o Brasil. Só agora está aqui no Brasil pastoreando algumas igrejas. Na verdade, várias igrejas, né? Várias igrejas, pastor. Ele tem umas 7, 8 igrejas ele tem. Tá certo. Muito bem. Deixa eu só avisar o pessoal aqui, mandar uma mensagem para os grupos aqui, mas eu queria saber, assim, como é que você se tornou membro dessa organização religiosa chamada Tabernáculo da Fé? Na verdade, pastor, ele se denomina Mensagem. Tabernáculo da Fé são títulos das igrejas. Você vai ver. Se você estiver conversando com alguém da Mensagem e dizer que ele é do Tabernáculo, ele não vai dizer que é do Tabernáculo, mas é da Mensagem. Então, nós chamamos ele da Mensagem. Pois o William Branham deu já esse título. E eles propagam isso, né? Eu me converti em 96 na Igreja Congregacional, no estado de Pernambuco. E em 2000 eu tive contato com um irmão que era já da Mensagem. Ele me perguntou qual batismo eu tinha me batizado. Citei para ele Mateus 28:19, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele me fez uma pergunta. Eu não tinha conhecimento bíblico, mandou procurar um texto bíblico que tinha alguém sendo batizado nesse nome. E eu não encontrei. De fato, não tem. Ele citou para mim Atos 2:38, em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois que ele citou isso para mim, eu fiquei perguntando, eu perguntei comigo, é verdade isso que o irmão falou. E depois ele apresentou um homem chamado William Marion Branham, né? E começou a me passar algumas literaturas, algumas informações, e eu comecei a ver diferenças, né? E fui para o tabernáculo pela primeira vez e vi um culto muito diferente, né? Muito diferente. Por quê? Eles enfatizam muito o William Branham. O William Branham é o
epicentro de tudo da mensagem, do culto da mensagem. Se o senhor notar, for algum dia, tiver algum desprazer no tabernáculo, com todo respeito, vai estar a foto de William Branham, uma foto de uma coluna, que eles dizem, alguns deles dizem que Jesus Cristo veio em 28 de fevereiro de 1963, às 18 horas. Então vai estar a foto de William Branham e dessa coluna que Jesus Cristo veio em 1963. E eu me apaixonei por isso, e comecei a pegar todas as literaturas do profeta da mensagem e ler e acreditar piamente. Eu tenho 2 filhos, na verdade, um casal. O nome do meu filho se chama William Wallace. Por que William? Para homenagear o profeta da mensagem que eu tanto amava, que eu tanto respeitava. E eu caminhei por 5 anos, pastor. Ok. Me diga uma coisa. Então lá quer dizer que eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Tem uma mensagem chamada A Marca da Besta, que diz que a Trindade é a marca da besta e todo quem se batiza nisso está condenado. Então, na verdade, o William Branham creu até 1953 sobre a Trindade. Posteriormente, ele caminhou entre o dualismo com o arianismo. Caminhou nesses 2 negócios até 65, até no dia 24 de dezembro de 65, quando ele faleceu. Certo. É verdade que, nós já vamos falar já sobre essa questão de trindade, mas a questão é a seguinte, quando eles batizam alguém, eles falam como, então? Se não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é que eles fazem? Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos. E aquele texto que fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu gosto de dizer que ele faz uma pegadinha. A primeira pergunta é, tem algum texto que os discípulos batizarem em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, Filho ou Espírito Santo? Ou não vão dizer que não. Ele disse, então, esse texto não existe, isso é espúrio, e o batismo verdadeiro, o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante que há escritos achados de pais da igreja do século II, né, do século III, que falam que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Didaquê. O próprio Didaquê, né? Aí eles vão falar que o Didaquê foi espúrio também. Na verdade, toda vez que você confronta ele com o fato da história, ele diz que você tem que ter revelação. Se você está contestando ele porque você não tem revelação. Eu já tive muito, assim... Uma vez eu estava numa livraria evangélica, e em primeiro lugar, eu quero dizer boa noite a todos os irmãos que esperaram até agora, né, para assistir a nossa entrevista. Sejam bem-vindos, tá bom? Marcelo Moraes, Vera Lúcia Silva, Eric Reis, o pastor Fernando Galli, que sou eu, que burro, né? Eu li aqui. O Gaspar Santos, Ricardo Bernardo, Vera Lúcia, Águia Dourada, Eliezer Maciel, né? José Eudes dos Santos, né? Quero agradecer a Lívia Rodrigues pelo superchat, né? Ela está perguntando assim, tem relatos de pessoas que falam hoje com William Branham? É verdade isso? Porque o grupo em si é uma divergência enorme. Vou dar um exemplo. Tem um grupo que acredita que o novo nome no céu é William Branham. Tem outro grupo... O novo nome lá no céu não é Jesus Cristo, é William Branham. Tem outro grupo que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. E tem outro grupo que acredita que o William Branham vai vir vai ressuscitar, ele vai ser a primícia, vai ressuscitar e cumprir a profecia que ele não cumpriu em vida, pois morreu, faleceu e não cumpriu a profecia. Então, ele vai vir para pregar na grande tenda e cumprir a profecia. Então, a divergência entre eles. Mas, gente, que loucura. É impressionante, né? Eu já vi um negócio assim, bora virar uma salada de conversa. E deixa eu te contar, eu estava uma vez numa livraria evangélica, e aí chega um camarada, um baixinho, assim, um vozeirão, sabe? E ele chegou para mim e falou assim, e aí, você lê bastante a Bíblia, irmão? Eu falei, eu leio. Mais ou menos. Coitado. Aí,
mais ou menos. Aí eu mal sabia ele com o que ele estava falando. Aí o camarada chegou e perguntou assim para mim, irmão, mas o mundo está... Os irmãos estão todos se desviando de Deus, né? Eu falei, sério? Tem muita gente se desviando mesmo. Ele falou, acha, irmão? Tem gente sendo batizado em nome de uma trindade satânica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei, sério mesmo? Então tá certo, meu irmãozinho. Eu falei assim para ele, você é de que religião? Eu falei assim, eu sou... Ele falou nome diferente, mas logo identifiquei, né? Que é a igreja... A mensagem, né? É isso aí. Mensagem, isso. Eu falei, então você é do Tabernáculo da Fé, seguidor do profeta William Marion Branham. Ela falou, sim, sou mesmo. Então, falei, meu amigão, unicista não tem vez comigo. Eu sou bem claro com você. Jesus não é o Pai. Falou, mas é claro que é o Pai. Está aqui na Bíblia, ó. Entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu falei, certo. Isso, beleza. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, me explica uma coisa. Vocês não perguntam quem foi que batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pergunta. Então, agora eu quero saber. Mostra qual discípulo chamou Jesus de Pai. Acabou. E eu falei assim, olha, João 8, 17 e 18 mostra que Jesus não é o Pai. Falei assim, ó, na vossa lei está escrito que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas o assunto está confirmado. Aí Jesus fala, eu sou um que dá testemunho de mim, e no grego está implícito uma pessoa, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim, e no grego está dando. Entendeu? Então eu falei, são 2 pessoas. Agora, se fosse uma pessoa só, o testemunho de Jesus não valia nada. Aí ele ficou vermelho que nem um pimentão, porque ele não tinha resposta, mas claro, alguns dão, né? Mas diga lá. Permita-me dizer, quando alguém estiver falando com alguém da mensagem, você tem que saber o que ele acredita por divindade. Existe um grupo que acredita, igual aos testemunhos de Jeová, que no tempo futuro Cristo foi criado, ou seja, o Pai criou Jesus Cristo. E outro grupo da mensagem acredita que Cristo é o atributo do Pai. Tem uma mensagem chamada Deus Imorfe, que o William Branham diz assim, no Velho Testamento, o Deus se apresentou como Pai, agora no Novo Testamento o Pai se apresentou como Filho, quando o Filho morreu, restou agora veio como Espírito Santo. Ou seja, toda vez que alguém estiver falando com o pessoal da mensagem, você tem que saber o que ele crê, para depois aplicar algumas argumentação. Então, geralmente eu faço isso. Assim, o que você acredita por deidade? Existe um atributo? Ou no tempo futuro Cristo foi criado? Eles gostam de citar muito, algum grupo, Provérbios capítulo 8, versículo 24. Eles citam muito, às vezes, estou enganado, os TJs também citam esse texto, para dizer que em um tempo futuro Cristo foi criado. Exemplo, o grupo do Rio Grande do Sul tem um pastor chamado Diogo Dornelles, ele é tradutor do inglês e espanhol, ele acredita nisso. Mas por quê? Pois o William Branham desconhecia totalmente a Bíblia. Ele pegou a Bíblia e Gênesis e diz que o homem e a mulher foi criado à imagem de Satanás. O William Branham diz isso. Nossa. Ele diz com todas as letras, isso. Posteriormente... Pois não. Diga, continua. Posteriormente, ele corrige isso, mas ele diz agora que a mulher é um subproduto que não merece uma bala. Poxa! Não, isso é pouco. Tem essa mensagem aqui, pastor, chamada Casamento e Divórcio, pregada em 1965, ele diz que a mulher é uma lata de lixo e é uma perversão moral, e que o pecado não foi por causa do homem, mas sim por causa da mulher. Textualmente ele diz isso. Está aí nesse negócio aí? Perfeitamente. Textualmente ele diz isso. Ele disse que a mulher é uma lata de lixo, William Marion Branham? Isso. E outras mensagens ele diz que a mulher não merece uma bala do rifle dele. Literatura. Ele diz isso. Perfeitamente, pastor. Sem tirar e nem acrescentar. Tem um rapaz chamado Águia Dourada aqui, que foi 24 anos desse movimento aí. Tá? Ô, Águia, você precisa dar uma entrevista para nós também, tá?
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi esse camarada que disse que a serpente no Éden tinha 3,60 metros de altura? Isso. Ele pregou essa mensagem, foi pregada em 58, chamada A Semente da Serpente. Eu fico me perguntando, uma serpente com 3,5 metros, tendo relações com a mulher. O quê? E ele diz isso na mensagem, A Semente da Serpente. De 3,5 metros tendo relação com a Eva? Sinceramente, eu achava a Eva no meio. Vocês desculpem o que eu estou falando aqui, mas... Tem um pastor da mensagem... Que loucura. Não, isso, veja o absurdo. Tem um pastor da mensagem, o meu pastor da mensagem, o pastor César Augusto, ele falou, disse que Eva viu Adão tendo relações, Eva viu alguns animais tendo relações, e ela criou esse desejo no seu coração, por isso que coabitou com a serpente. E esses caras que ensinam isso, que as relações sexuais, então, que são pecado, hoje eles transam com a mulher deles, claro, né? Porque esse pecadinho é gostoso, né? Fala sério, né? Porque, na verdade, eles acreditam que o homem vinha da palavra falada, mas já que a Eva adulterou com a semente, com a serpente, e todos caíram, o pecado não foi do homem, foi da mulher. Pois se a mulher não merece uma bala, então o pecado é da mulher. Logo, se a mulher trouxe a morte para todos, mas a Bíblia diz o contrário, então, primeiro, expurgou do paraíso, e segundo, permite-me dizer mais uma coisa, ele diz que toda vez que você ver um caixão passando, um enterro passando, lembre-se que foi a mulher que trouxe a morte. São literaturas de viva voz que diz isso. Se alguém souber... Que foi Eva que pecou primeiro, não há dúvida, mas isso. Pelo arranjo de chefia é o marido que leva a culpa do negócio, né? Porque ele pecou depois também. É verdade, estão falando aqui, eu não sei se é verdade, né? Que ele disse que uma mulher é mais baixa que uma cadela quando ela se afasta de Deus? Não. A mulher é pior do que uma cadela. A mulher. Se a irmã for uma mulher, toda irmã for uma mulher, lógico que é, logo é pior do que uma cadela. Está aqui nesse folheto também, pregado em 65. Um profeta de Deus falando isso, e os caras seguem ele, e as mulheres ainda seguem? Bom, pastor, as mulheres, se você dizer essas mulheres da mensagem, é para dizer que tudo é verdadeiro, e que eu, ou o Senhor, ou quem conteste, não tem revelação. Gente, que loucura! Eu já vi. Muita loucura. Eu sabia que era um movimento bastante maluco. Tem uns vídeos deles, né, na internet, que é uma heresia atrás da outra, que chega a ser até hilário. Não é que eu estou desrespeitando a fé deles, eu respeito a fé de todo mundo. Mas eu já vi coisas assim. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É verdade que também, não sei, aí você vai dizer, que a mulher, quando tem relações sexuais, ela não pode estar totalmente nua? Ou é conversa isso? Quem apregou isso, são os pessoal do Caco Felipe, não os pessoal da mensagem. Porque o Caco Felipe já veio... Isso, os Caco Felipe já veio da mensagem, né? Esse ficou também agora um profeta, ou seja, é o 8º mensageiro. Né? Mas o pessoal da mensagem não tem isso. Tá. Então vou perguntar para o profeta do Caco Felipe, que está aqui no Brasil, eu vou perguntar isso. Quando você transa com a sua mulher, você é de jeans mesmo, assim? E a mulher não pode ficar, de acordo com os pessoal do Caco Felipe, a mulher não pode ficar em cima do homem, viu? Não pode ficar, não, porque é pecado. Não? Ela tem que não, os pessoal do Caco Felipe, os pessoal do Caco Felipe diz isso, literalmente também. Que coisa. Que aberração, né, pastor? Isso é uma aberração, pastor. Uma aberração. Bem de ladinho, assim, desculpa, eu estou abaixando. Não, infelizmente, não, de hipótese nenhuma, pastor. Que loucura! Mas aonde que esses caras arrumam na Bíblia isso? Pastor, tem louco para tudo, eu gosto de dizer, em todas as áreas. O Eric Reis aqui. Ô, Eric, você que gosta muito de estudar essas religiões, o Eric Reis é um dos nossos alunos do curso. Você já pensou, Eric Reis? Você está num dia assim, um calor lascado,
uma seca danada, querendo beber da fonte, como a Bíblia diz, né? E tem que ficar de roupa? Ah, tá bom, vai. Então é o seguinte. Bom, isso aí é o caso do Cacu Felipe, mas vamos voltar Caco Felipe, perfeitamente. Agora vem cá, que outros ensinos polêmicos assim você vê entre eles aí que você gostaria de falar, que você viu lá? Bom, pastor, ele plagiou muitos teólogos. Ele dizia que os teólogos eram perversão, mas plagiou muitos teólogos. Ele apregou as 7 eras da igreja. Ele pegou isso de um teólogo chamado Class Lake. Desculpe a pronúncia do meu inglês, é quebrada, mas é esse. No problem. You have to excuse my bad English too. I don't understand bad English, but I like to talk. No problem. E assim, então, é interessante que ele diz que estava caçando javalis, de acordo com a mensagem parado na brecha, e 7 anjos vindo da eternidade tomou ele entre os céus e a terra e mandou ele, William Branham, abrir os 7 selos. Aí ele pega a argumentação do teólogo Class Lake falando sobre as 7 eras e introniza algumas coisas, algumas crenças dele. E os seus adeptos dizem que só o William Branham que poderia revelar os selos. Então, o William Branham também afirmou isso, que só um profeta, de acordo com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, de acordo com Mateus 17, 11, só o profeta poderia revelar os 7 selos. E esse profeta, quem era? William Marion Branham. Ah, é? Isso. Interessante, pastor, documentado, o senhor é muito bom de inglês, documentado, Legend of the Fall, a lenda da queda. William Branham, às vezes, assinava nos cheques atrás, nos cheques, profeta, de tão humilde que ele era. Né? Profeta. E as crenças deles, pastor, na verdade, ele pegou de muitas pessoas, e ele sempre dizia que era Deus que deu as doutrinas. Exemplo, ele diz que o profeta de Malaquias, que eu citei agora há pouco, capítulo 4, versículo 26, ia pregar a semente da serpente, que eu citei agora para o Senhor, ele ia pregar casamento, divórcio, e esse profeta não podia ser contestado, pois era Deus falando, não era um homem, e não poderia ser contestado. E T.L. Osborne, ele diz que William Branham era o próprio Deus em carne. Veja só que loucura. Né? E ele caminhou. O próprio Deus em carne, T.L. Osborne. Porque T.L. Osborne, William Branham ajudou muito T.L. Osborne. T.L. Osborne foi um seguidor de William Branham. Ele escreveu um livro chamado, não lembro agora, mas a argumentação é essa, que Deus fez carne. Sai demônios, não é? Acho que foi esse mesmo. Quem traduziu foi o pessoal do missionário R.R. Soares, mesmo. E no livro está que Deus, mais uma vez, fez carne no século XX. E Deus, literalmente, Deus é William Branham. Nossa, Deus, que loucura. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu peguei algumas citações de vídeos que eu tenho aqui nos meus arquivos. O camarada fala o seguinte: e a semente da serpente atravessa a arca do ventre de uma das noras de Noé. O que ele quis dizer com isso? Por quê? Se vê o dilúvio, mas a semente da serpente tinha que passar. Então, viu através de uma filha de Noé, de um filho, na verdade, de um filho de Noé. Exemplo, existem 2 sementes, a semente de Caim, a semente da serpente e a semente de Adão. E as 2 sementes passaram através do dilúvio a partir dos pessoal dentro da arca, as 7 pessoas dentro da arca. Não, mas me explica uma coisa. E a semente da serpente para eles? Foi o filho de Satanás com Eva? Isso, e nasceu Caim. E todos que rejeitam a mensagem é filho da serpente. Todos que rejeitam a mensagem.
É Quer filho dizer da que serpente. eu sou descendente de Caim para eles, porque eu não gosto da mensagem deles. Não, na verdade, nem de Caim, é de Satanás. Ah, só Não é da de Caim, é de semente. Satanás. Isso. Eu, o Senhor, eu e o Senhor, pois eu reneguei esse ensino, então Você também eu deve ser sou. pior que eu, então, né? Porque você saiu, né? Uhum. Então, Certo. Ok. Bom, aí ele fala assim: o pecado original não foi morder uma maçã, mas foi sexo. uhum. Ele diz isso na mensagem também da serpente, foi sexo, perfeitamente. Ué, mas Deus não fala sede fecundos e tornai-vos muitos? Então Deus mandou eles fazer o pecado? Na verdade, existia tanto Caim, mais uma vez, perdão, tanto a serpente como Adão teve relações com Eva no mesmo dia e engravidou. E ela engravidou dos dois. E são gêmeos. Eles dizem que são gêmeos. Eu sei, mas veja bem, o que eu queria entender é o seguinte: se eles dizem que é o sexo que é o pecado original, mas Deus não deu a ordem para eles serem fecundos e tornar-se em muitos? Ou seja, então com isso Deus não estava autorizando eles fazer sexo? Isso, mas nessa parte aí ele acredita o quê? Que a palavra, que todo ser humano ia nascer a partir da palavra falada. E pega esse texto aqui e argumenta isso que eu estou dizendo ao Senhor. Todo ser humano ia nascer pela palavra falada, não pelo sexo. Mas já... Como assim? Alguém ia chegar para mim, por exemplo, eu chegava, se eu fosse o Adão, eu chegaria para Eva e ia falar assim: fica grávida. Oh, fico. É assim? Aparentemente assim, pastor. Aparentemente. Por quê? Só veio ter relações sexuais a partir da serpente. Então, o homem ia nascer pela palavra falada, não por sexo. Literalmente. Caramba! Gente, Isso. isso é uma loucura. Muito, pastor. Bom, deixa eu ver se é verdade outras coisas aqui que me mandaram para eu perguntar. Eles dizem o seguinte: é verdade, olha só. Eles estão. Tem uma declaração deles num DVD, né? Sim, sim. Que o sexo nunca foi a intenção de Deus desde o começo. Os filhos viriam por capacidades e poderes que haviam no homem interior espiritual, não no homem carnal externo. Isso. Ou seja, pela palavra falada. As duas árvores, que tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eles dizem assim: aquelas duas árvores não eram outra coisa senão duas formas diferentes de se trazer filhos ao mundo. A árvore da vida era o próprio Jesus Cristo. E a outra árvore era o próprio Satanás. Eles pegam assim, fazem essa divisão. Literalmente, pastor. Certo. É bem interessante, pastor, que o mentor dele, chamado Roy Davis, documentado, fato histórico, foi da Ku Klux Klan, tá certo? Fato documentado. E tem um episódio que ele leva um tiro acidental e os pessoal da Ku Klux Klan e os pessoal da maçonaria ajudam ele. Ele diz que é grato por isso a eles, né? É bem interessante que em 1933 ele teve a visão, William Branham teve a visão, no antigo templo maçônico, e ele diz que toda a família dele é maçom. E no primeiro tabernáculo dele tinha um símbolo maçom. No segundo já não, já tirou. Mas ele andou nesse mundo, né? Se alguém fizer a pesquisa, vai encontrar isso, vai encontrar que ele elogia muito bem os maçons. Ele chegou a orar para o arquiteto do universo. Quem é esse arquiteto do universo? Gadu. Isso. Ele chegou a fazer essa oração. Muito estranho, né, pastor? Muito Você lembra estranho. aquela música do Lulu Santos? Acho que é do Lulu Santos. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. É verdade que eles diziam que Adão tinha dentro dele o princípio masculino e feminino? Na verdade, Adão era tanto homem como mulher.
Literalmente, isso. Era homem e mulher. Isso, pastor. Meu. Sério? Gente, Perfeito. eu não acredito num negócio desse. Ó, você que está falando isso aí, eu não quero ser processado, não. É você que está falando aí. Pastor, é muita bizarrice, pastor. Pois Adão era tanto homem É o como Pepeu mulher. Gomes que canta a música. Pepeu Gomes, perfeito. Pepeu Isso. Gomes. Desculpa aí, tá? Então, Os fãs aí do... Então veja, pastor, que essas argumentações e outras são pregadas no tabernáculo todos os dias. E se você for pegar a Bíblia e confrontar eles não têm resposta. Sabe o que te fazem? Te dizem que você não tem revelação ou te chamam de semente da serpente. Uma das duas coisas, eles dizem isso. Além dessas ameaças, às vezes faz algumas ameaças, né? Na verdade, assim, eu acho assim, ensinam isso tem que ser homem de dizer, pode falar que a gente ensina, não tem problema nenhum, eles ensinam. Agora, é uma coisa absurda, né? Ensinar que a serpente teve relações sexuais com Eva, aonde é que a Bíblia fala isso? Né? A Bíblia não fala nada disso, né? Aí ela teve relações com Adão e com a serpente e ficou grávida. E são gêmeos. Diferentes no mesmo feto. E são gêmeos. Isso. É complicado demais essas coisas. E a cobra, como é que ele chegou à conclusão que a cobra, lá em. Além do que, eles dizem, não sei se eu estou enganado, tá? Que a serpente era muito parecida com o homem. Isso, ela não rastejava, ela andava. A partir da maldição, ela começou a rastejar. E só a serpente que poderia ter relações com a mulher e a mulher ficar grávida. Depois da maldição, depois do pecado, a serpente começou a rastejar e a serpente agora não pode mais ter relações com as mulheres. Pois é, que coisa, que triste fim da serpente. Essa afirmação podemos encontrar, pastor, na mensagem Semente da Serpente, pregada em 1958. Que é isso, gente? E esses caras dizem que eles têm esse conceito de que eles são a única religião verdadeira também? Ele é a porta que leva até a Deus. Eles são a porta que leva até a Deus. Para você ir até Cristo, você tem que aceitar o profeta deles e todos os ensinamentos dele. Se você discordar de um ensinamento, logo está negando o profeta e você é a semente. Então tem que crer em todos os ensinamentos cegamente. Como eu citei agora há pouco, William Branham disse, de acordo com a mensagem Parada na Brecha, pregada em 64, William Branham disse que ele abriu 7 selos. William Branham abriu os 7 selos. Podemos ver isso que eu falei ao Senhor no parágrafo 81 dessa mensagem, que William Branham abriu os 7 selos. Por isso que tinha um amigo dele chamado Fred Saltman, que Fred Saltman dizia que ele era o próprio Deus em carne. E o Fred Saltman, amigo dele, isso está em vídeo, Fred Saltman dizendo que Fred Saltman, orou em nome de William Branham e a mulher de um pastor foi curada. Orou em nome de William Branham? Isso. E ocorreu o milagre. Complicado essas coisas, né? A gente respeita a fé, mas quando surgem certos ensinos que não tem nada a ver com Bíblia, por exemplo, ninguém orou em nome de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Lucas, de João, de Fernando Galli, nunca ouvi falar isso, né? Mas quando a gente começa a ver essas coisas, agora deixa eu te perguntar uma coisa. É verdade que William Marion Branham previu a volta de Cristo para 1977? Porque em 77 aconteceu uma coisa muito absurda. Perfeito. Não sei se você sabe. Isso. Em 1977 aconteceu um negócio assim fantástico. O Corinthians foi campeão depois de 21 anos sem título. Isso. Contra o Guarani. Foi contra a Ponte Preta. Perdão. Exatamente.
Agora, deixa eu falar uma coisa. Esse negócio, ele previu a volta de Cristo para 1977 mesmo? Isso, porque ele acreditava que o mundo ia acabar até 1977. Então, ele previu que, primeiro, os Estados Unidos seria destruído até 1977 e também profetizou ou predisse que Cristo vinha até 1977. Podemos ver isso na mensagem As 7 Eras da Igreja, a Era de Laodiceia, a partir do parágrafo 8 ao parágrafo 20, essa afirmação. E quando isso não aconteceu, qual foi a reação dele? Ele diz, ele faleceu em 24 de dezembro de 65, então os seus seguidores dizem, se a Bíblia pode errar, logo o profeta também pode errar. Não diga que eles dão a mesma desculpa que os adventistas dão. Isso, perfeitamente. Os adventistas, no livro A Mensageira do Senhor, eles falam que assim como que Ellen Goodwhite podia errar, né? Por isso que muitos livros dela foram revisados, assim como também o autor sagrado podia, na hora da inspiração, escrever o nome errado. E eles até usam a Bíblia para tentar provar isso. E é exatamente isso que as seitas fazem. Isso, vou dar um exemplo ao senhor. Já se dá. Elas dão um valor terrível ao seu profeta, mas um valor tão grande que são capazes de dizer, olha, a Bíblia errou, então nosso profeta também pode errar. Né? Isso é comum. Eu já estudei umas 150 seitas, mas a maioria é seita pequena. Aí eu larguei mão de ficar preocupado com um grupinho com menos de 5.000 membros, sabe? Porque aí eu ia ficar maluco. Minha esposa falou que já estava começando a dar umas babadas já, entendeu? Aí eu comecei a me preocupar mais com grupos grandes, né? Mas é um negócio, assim, louco. E a gente vê muito isso, o profeta acima da Bíblia. Isso. Né? Porque o profeta é Deus na terra, ou o profeta, ou a profetisa tem anjo que acompanha ela, ou nasce asa nas costas dela para ela viajar para outro planeta. É umas loucuras, gente. É uns negócios assim que não dá para acreditar. Né? Mas tá bom. O que você ia falar para mim? Ele teve comigo o seu Senhor 7 visões em 1933. A primeira visão era que Mussolini seria ditador. Primeira profecia. Se a visão foi em 33, tinha que se cumprir posterior, sendo que Mussolini já estava no poder em 22 e foi ditador em 24. E mais, ele só fala do fato 20 anos depois e ainda erra grosseiramente. Erra o fato. Aí você pega essa informação, leva para alguém da mensagem, aí quando ele diz, ok, mas a Bíblia tem erros também. Então, o meu profeta pode errar. Afirmação deles. Absurdo, pastor. Muito absurdo. Muito interessante. Agora me fala uma coisa. Eles têm esse negócio de falar em línguas, dons proféticos, coisas assim? O William Branham começou no movimento pentecostal. Ele disse que começou na igreja batista tradicional, mas por fatos da história catalogada, ele começou já no movimento pentecostal em 33, mas ele disse que só foi para o movimento pentecostal em 36, quando Deus matou a esposa e a filha dele. Mas isso é mentira, tá certo, pastor dele? Desculpe dizer. Mas ele já estava no movimento pentecostal em 33 e já acreditava em todos os dons, entre eles, línguas estranhas. Entendi. Olha, é uma coisa bastante interessante. Bom, aí o que acontece? Você juntou tudo isso. Vamos falar um pouquinho da questão da Trindade. Eles, então, não creem na Trindade, e eu já percebi que eles estão divididos em várias opiniões sobre a questão de Jesus. Por exemplo, eles acham que Jesus passou a existir a partir da encarnação, é isso? Quer dizer, em um tempo futuro indeterminado. Em um tempo futuro indeterminado, que o próprio profeta não sabe. Tá. Então ele é uma criatura. Isso. Como fosse um Deus menor, igual o Testemunho de Jeová apregoa. Nossa, que joia. Um Deus menor. E o William Marion Branham é um Deus maior ou menor? Está no meio termo, assim, como é que é? Depende do grupo onde seu Senhor. Tem grupos que acreditam que ele é o alfa e o ômega. Logo, ele é o próprio Jesus Cristo.
Como disse o senhor no início. Você tem como provar isso? Tenho perfeitamente. Perfeito. Tudo que eu estou dizendo ao Senhor, tudo que eu estou dizendo ao Senhor é documentado ou em vídeo. Eles falando isso. Tudo, pastor, que eu estou falando, ou documentos, ou em vídeo, que eles próprios falam isso, ou o próprio profeta dele fala isso. Tem o Wesley Henrique aqui falando que isso não é verdade. Bom, então eu posso provar ele, eu posso passar meu WhatsApp para ele, entre em contato comigo, eu mostro para ele isso. Certo. Bom, tudo bem, né? Ok. Então ele acredita que Jesus é uma criatura. Então eles não são unicistas, na verdade, coisa nenhuma. É porque, como eu disse, Senhor, o grupo dividiram. Depois que o profeta faleceu, se dividiu. Tem grupos, no caso, igual do Rio Grande do Sul, a partir do pastor Dornelles, eles acreditam que, em um tempo futuro, Deus criou Jesus Cristo. Já outros grupos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste acreditam que Cristo é o atributo do Pai, Ou seja, quando você estiver falando com alguém, você tem que dar mensagem, você tem que saber qual é a fé dele, qual é o ponto de vista dele sobre a deidade. Porque o pessoal do Tabernáculo da Fé aqui da minha cidade, eles acreditam que Jesus é o único Deus. Uhum. Né? Eles acreditam assim, que Jesus é Deus. Que primeiro ele se manifestou como Pai, depois como Filho, e que o Espírito Santo é o poder do Pai e do Filho. Eles ensinam assim, aqui na minha cidade é assim. Esse grupo, 75% da mensagem crê nisso e 25% da mensagem crê diferente. Se o senhor depois tiver privilégio de falar com um pastor da mensagem chamado Diogo Dornelles, ele vai colocar isso para o Senhor. Ele é do Rio Grande do Sul. Ele vai colocar isso que eu estou dizendo para o Senhor. No tempo futuro, Deus foi criado. 2 meses atrás, ele repetiu isso. Essa informação que eu estou dando ao Senhor. Ele também disse que Enoque está em Saturno? Bom, é bem interessante isso. Ele diz que, fazer um parênteses aqui sobre Marte, ele diz que vê um anjo de Marte até ele e dá uma visão. Mas ele não diz qual a visão, só veio dar uma revelação para ele, não diz a visão. Bom, e Enoque subiu sem ver a morte. A concepção dele é essa. Enoque subiu sem ver a morte. Logo, Enoque um dia vai voltar. Certinho. Bom, pessoal, vou fazer um time aqui. Se você quer estudar seitas como eu estudei, eu tenho um curso maravilhoso para você. Você devia se matricular nesse curso, porque é um curso que prepara você para entender por que é difícil evangelizar adeptos de seitas, como se preparar para o evangelismo deles, qual é a origem dessas seitas e essas heresias. Será que lá nos primeiros séculos da igreja existiam essas heresias? Você vai descobrir que sim, tá? Ensinadas talvez de outras formas. E a partir da 9ª aula desse curso, que tem 30 aulas, você vai começar a comparar a teologia sistemática, por assuntos, claro, com a teologia deles, certo? Eu vou rodar a propaganda do nosso curso para você, tá? E se você quiser fazer esse curso de apologética, é só se matricular, tá bom? Você que deseja conhecer mais sobre as doutrinas da Palavra de Deus e deseja compartilhar sua fé com adeptos de seitas, há uma grande ajuda para você. O curso de Apologética Online, do pastor Fernando Galli, ministrado num site em área restrita apenas para alunos, tem ajudado muitos irmãos no campo teológico, apologético e evangelístico, com 30 videoaulas com 45 horas ao todo e com 800 páginas em apostilas em PDF sobre seitas e doutrina bíblica. Você aprenderá a dar as respostas bíblicas visando a conversão dos sectários. Para maiores informações, entre em contato com o WhatsApp do pastor Fernando Galli, 016 99637 1225. Matricule-se já. Muito bem, nós estamos voltando ao nosso programa. Eu quero compartilhar com você o seguinte: nosso estúdio, todo o nosso
equipamento, todo o nosso ministério apologético, ele é mantido por ofertas e pelos cursos que nós oferecemos para você. Esse curso custa R$100. E você vai amar fazer. Todo mundo que está fazendo o curso está gostando, tá certo? Você também pode abençoar a gente com o Pix. Eu vou colocar o meu Pix aqui, que é o número de celular, tá? 16988066165. Você pode nos abençoar fazendo um Pix e pode também nos abençoar. Vai aparecer lá, José Fernando Gale de Paula. Sou eu, tá? E você também pode nos abençoar fazendo um superchat. Tem um cifrãozinho aqui onde você escreve os comentários. Abaixo você clica nele. Com cartão de crédito você pode fazer uma pequena oferta para a gente, tá bom? Que ajuda a manter as despesas mensais, que giram em torno de quase R$1.000 por mês. Só de energia aqui, a nossa conta é R$350. Então, internet, 189 por mês, só aí dá 500 e poucos reais, tá? Fora as outras coisas que a gente adquiriu, para trazer um programa de qualidade para você. Então, se você quiser abençoar a gente, tá bom? Agora, deixa eu perguntar, agora que eu quero saber, como é que você conseguiu se libertar de uma seita com tantos ensinos assim? Em 2005, eu conheci um ex-pastor da Mensagem. E ele me fez a pergunta, será que tudo que o William Branham falou era verdadeiro ou não? Eu disse que sim. Ele disse que poderia comprovar que o William Branham plagiou, que o William Branham mentiu. E eu disse a ele, aceitava o desafio. Ele começou a me enviar dados. Exemplo, sobre a caça. Ele disse que estava caçando javalis quando Deus falou para ele voltar para Jacksonville, abrir os 7 selos. No caso, ele abriu os 7 selos do William Branham. E o pastor demonstrou, tanto pelas escrituras, que só quem tem esse poder de abrir os 7 selos é o próprio Cristo, e por fatos da história. Bom, e depois começou a me mostrar outras profecias. Exemplo, uma profecia que não... Aliás, uma visão que não se cumpriu. O William disse que tinha entre 8 e 9 anos, e ele estava perto da sua casa e viu uma ponte se erguendo. E 16 pessoas trabalhando nessa ponte, 16 pessoas caíam. 20 anos depois, aconteceu. E esse pastor apontou para mim e disse que isso nunca aconteceu, e me mostrou fatos da história provando que isso não aconteceu. E perguntou a mim, esse é o verdadeiro profeta que você segue? Você quer ainda seguir esse profeta que está mentindo todas as vezes que você lê a literatura dele? Bom, passei um tempo ainda seguindo a mensagem, mas eu quis falar com o pastor essa dúvida que eu tinha sobre a visão de 16 homens que caíram da ponte, se era verdadeiro ou não, e o pastor me ouviu e disse que posteriormente ia me responder. No próximo domingo eu fui para a igreja, já não deixaram mais falar com o pastor, não sei por qual motivo, está com a verdade. Bom, depois comecei a fazer as minhas próprias pesquisas e vi que tudo que o William Branham falou, ou ele plagiou, ou ele... Deixa eu achar uma palavra menos aqui. Omitiu a verdade. Uhum. Que coisa, né? E, assim, e aí? Isso. Bom, e saí, pastor. Saí. E meus amigos da mensagem, amigos de tabernáculo, todos me bloquearam em todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Pois agora era uma semente da serpente. Agora eu era mau. Não é isso? Só um que às vezes ainda fala comigo, mas além disso, ninguém mais fala comigo sobre qualquer coisa, né? Pois assim, se eu sou semente da serpente, sou filho de Satanás, por que eles vão ter companheirismo com uma semente da serpente? Certo. Né, pastor? Agora, como é que se deu a sua conversão ao Cristo da Bíblia? Bom, no trabalho, tinha um rapaz chamado Júnior, ele perguntou se eu queria ir para fazer uma visita a a igreja, Assembleia de Deus. Eu fui e vi a liturgia deles e vi a liturgia do Tabernáculo da Fé. Vi que Cristo era o centro da liturgia
dessa igreja que eu fui e vi a liturgia do tabernáculo, que o William Branham era o centro, e tive que escolher entre o William Branham e o Cristo. Escolhi Cristo para mim, pastor. E quem é Jesus para você hoje, então? É o Alfa e o Ômega, o ser eterno que me deu a vida, viu? Que me resgatou. Você confessa diante de todos nós hoje, claro, né? Que Jesus Cristo é o seu Deus, Senhor, Salvador, Criador e... Tudo, pastor. Seu tudo. único suficiente Salvador. Você crê na Trindade hoje? Eu debato qualquer um, todo respeito, mas debato. E você defende com todo respeito. Com certeza, é bíblica. Certo. Bíblica. De Gênesis a Apocalipse, podemos ver isso na Bíblia. Muito bem. Então, quando a gente vê, então, adeptos de seita sendo libertos, né, a gente vê como é maravilhosa a ação do Espírito Santo na vida do homem. O Espírito Santo não erra. Tem esse negócio, ele tenta converter você e não consegue. Não, o Espírito Santo ele é 100% eficaz. Ele, quando ele quer tirar uma pessoa de uma seita, ele vai e tira mesmo, né? Isso aconteceu comigo, aconteceu com tantos outros, né? E essa mudança que o Espírito Santo de Deus faz no coração do homem salvo, né? É uma coisa assim que ele sabe que vai ser salvo, né? E quer que seja salvo, é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Ele muda. Eu lembro que eu era tão testemunha de Jeová, mas tão TJ em termos de defender as doutrinas deles, que somente a ação do Espírito Santo para me tirar dali, porque eu era completamente cego. Inclusive, hoje, você vai ver que eu coloquei está no nosso programa, né, aliás, no nosso canal no YouTube, um vídeo falando sobre 10 crenças satânicas das Testemunhas de Jeová. Uma delas, olha só, o Wilson Rogério, as Testemunhas de Jeová ensinam que Jesus nasceu de novo. Uau. Ele mesmo foi o primeiro a nascer de novo. Você entendeu? O absurdo negócio desse. Eu provo por A mais B, citando aonde dizem isso. O próprio Jesus nasceu de novo. Ou seja, antes, ele não tinha um novo nascimento. Né? Quer dizer, nascer de novo é para quem? Para quem está morto em pecados e delitos, porque ele morre para o mundo e nasce de novo. Né? Entendeu? Então, é um absurdo isso. Então, quando o Espírito Santo de Deus faz a obra no coração do homem, o homem sai, não adianta, ele não consegue, ele fala, aqui não é de Deus, aqui é de um profeta, aqui é de uma profetisa, entendeu? Aqui é um grupo que segue homens, que seguem doutrinas de homens, e a verdade começa a ficar mais clara, né? E gradativamente a gente vai saindo. Você já conseguiu levar o Evangelho de Cristo para outros adeptos desse movimento, Wilson? Sim, eu tenho um canal hoje em dia voltado exclusivamente para mensagem. Eu faço traduções, tanto no YouTube, meu canal, como no Facebook, voltado para os pessoas da mensagem. Eu boto o que o William Branham falou, boto e os fatos da história junto com a Bíblia. Pergunto para eles decidirem quem está com a razão, a Bíblia junto com a história ou o profeta deles, pastor. E, pastor, toda vez que eu falo com alguém ou sobre mensagem, sobre o William Branham, é sem rancor, sem raiva, porque a partir do momento que eu fui livre, quero que as pessoas enxerguem também isso. E boto, exemplo, o William Branham diz que o homem veio de Satanás, é mais Satanás. Eu apresenta a mensagem para ele, o William Branham dizendo isso, e apresenta a Bíblia, e manda escolher quem está com a verdade, a Bíblia ou o William Branham. E, por incrível que pareça, uma vez o pastor fez assim, da mensagem, olha, se meu profeta estiver no inferno, eu quero estar também no inferno. Quando eu apresentei esse argumento que eu falei para o senhor agora. Mas, ainda assim, as pessoas estão escutando, pastor, estão refletindo. Uhum.
Muito bem. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria de convidar algum líder desse movimento chamado A Mensagem, Tabernáculo da Fé, seja lá o que for. Eu quero falar com o melhor conhecedor da doutrina de vocês. Eu quero que vocês venham sustentar essas crenças aqui no programa. Eu vou dar oportunidade para vocês, não precisa nem exigir direito de resposta, já está dado. Já estão convidados. Se você conhece alguém desse movimento que saiba a doutrina deles, eu cedo meu espaço para fazer perguntas a respeito do que nós comentamos aqui hoje. A gente deu umas risadinhas, porque ensinar que a serpente tinha 3,60 m, né, e que tinha relação com uma mulher com 1,70 m, é uma piada de mau gosto isso. Então, eu queria saber qual foi o cálculo que fizeram, como é que se chegou a 3,60 m e não 3,65 m? Revelação, certo? pastor. A revelação, é? Muito Isso, bem. profeta. Então, a Bíblia fala assim para não adicionarmos nada ao que está escrito na Bíblia. 1 Coríntios 4,6. Então, não irmos além do que está escrito. Então, é um grande absurdo isso, né? Mas eu convido, tá? Se você é membro dessa organização religiosa, você está convidado a participar aqui e fazer um bate-papo comigo. Gostaria muito de saber, de entrevistar alguém que está nativa nessa organização religiosa. Tá bom? Ô, pastor, e todas as informações que eu dei, eu posso provar uma por uma, todas as informações eu posso provar. E você tem um canal no YouTube, é isso? Isso, é voltado para, como eu disse, para a mensagem. Eu pego traduções do canadense ou americana, na verdade, pego vídeos, traduzo e às vezes faço entrevista com outras pessoas que foram da mensagem, no caso, ex-pastores, ex-membros da mensagem. Eu vou fazendo isso, testemunhos, traduzo alguns vídeos e coloco no canal, né? Coloco no canal. E como eu disse assim, eu peço para as pessoas refletirem quem é o caminho. E qual é o nome desse canal? O Wilson. Will Wilson. WLL, né? WLIL, né? WILL, né? É 2L, perfeito. Isso. O canal YouTube do nosso irmão Will Wilson, né? Ó, Will Wilson, certo? Olha, eu achei fascinante a entrevista hoje, e aprendemos até que ponto, né? A gente tem que ver essas coisas, né, e não lamentar. É lamentável mesmo, né? E espero que o seu trabalho, né, que você seja instrumento de Deus para ajudar pessoas dessa organização sectária a se libertar desse falso profeta chamado William Marion Branham, que tem a ousadia de dizer que a doutrina da Trindade é a marca da besta, né? Marca da besta. Não sei quem é que é o besta nessa história, mas e assim como Deus também tem me usado para libertar testemunhas de Jeová aos montes, né, dessa organização religiosa. Louvado seja Deus por isso. Deus abençoe. Eu agradeço a todos, tá certo? A gente vai ficar amanhã e domingo sem o programa, né, porque é o programa de segunda a sexta. Segunda-feira que vem nós teremos uma aula sobre antropomorfismo e antropopatia com o pastor e professor de hebraico Davidson Bignon. Depois teremos uma entrevista com um ex-mormon e um ex-adepto da CCB. Teremos na quinta-feira, se eu não estou enganado, a entrevista com um pastor adventista lá de Portugal. Ele falou que vai provar o juízo investigativo na Bíblia. Vamos ver, né? E na sexta-feira nós vamos ter uma entrevista com Adriano Cruz, que hoje está lá na Arena Apologética, dando uma entrevista para nós a respeito do inferno. E eu vou infernar o Adriano Cruz, certo? Tá bom? Que eu vou fazer umas perguntinhas bala para ele, inéditas por sinal. Mas ele é bem-vindo. E eu quero convidar o Águia Dourada, né? Para você também, o Águia. Dá uma voadinha aqui para participar do nosso programa. Ele foi 24 anos 24 anos. Então, da Tabernáculo. Você conhece ele?
Não conheço, não, pastor. Tá bom. Pessoal, Deus abençoe vocês, um excelente final de semana, que Deus nos abençoe e nos proteja contra esse vírus, certo? E contra os males da vida. Tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe.